Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar hoje sobre a função linear, tá? A gente estava falando sobre funções no vídeo passado e agora eu vou tratar sobre essa função que é a mais básica, mas é a mais usada, né? É a mais importante. Então vamos começar. Então galera, a função linear ela só é uma reta, tá? Que ela tá governada por o eixo x e o eixo y, tá? É só isso. O que vai significar isso? Se eu dou valor, aqui o eixo x, aqui o eixo y, né? Se aqui eu dou valores para ela, ela vai me devolver um valor em y. Se eu dou valores em x, ela vai me devolver um valor em y, né? Eu dou 1. Então, o que a gente tem no final de contas é a mesma máquina, né? Que a gente viu no vídeo passado. Ela vai se formar com os valores de x. E aí a gente vai ter essa expressão analítica, né? Nessa forma, que é a forma de uma reta, né? Então, o que representa esse... Vamos ver aqui o que representam essas letras aí, né? Esse exemplo aqui, um deslocamento de um carro, né? E aqui o carro vai se deslocar, ele começa aqui, ó. O eixo X, ó. Esse aqui é o eixo X, que é o tempo. E esse aqui é o eixo Y, tá? O que tá acontecendo aí? O que o gráfico fala para nós é como o carro tá se deslocando. Como é que enquanto o tempo passa, como que o carro está se deslocando? Não é o carro que tá indo sim para cima nessa linha, não. No tempo zero, no começo, né? Quando o carro começa a se deslocar, ele já tem um deslocamento de 5 metros. Tá aqui, ó. Tá? Então, o que ele tá falando? Que para t igual a zero, para esse t aqui igual a zero, eu coloco o t na máquina, né? Isso aqui é a máquina. O que vai sair? Vai sair 5 metros. Ó, tá vendo? Y igual a 2, 0 mais 5. Tá? Então, Y vai ser igual a 5. Quando T igual a 0. Tá? O que quer dizer isso aí? Essa 5 aí vai ser o N, gente. O que eu mostrei para vocês. Lembrando que dessa forma geral da função linear, o que significa então essa n aqui, ó? Essa n vai ser o valor de y quando x é igual a 0, tá? Quando x é de fato 0, o y vai ser n, não é? Então, isso que significa aí o n, tá? É o intercepto quando essa linha intercepta com o eixo y, tá? Essa aí vai ser n, tá? Então, a gente já sabe o que é o n nessa função. Mas o m, o que representa o m nessa função aí? Vamos tentar entender o que é o m nessa função. A gente tem que no tempo 1, que no tempo 0, y igual a 5. Então, no tempo 1, quando o tempo é 1 segundo, 1 segundo passou, né? O carro, quanto que percorreu o carro? Quando o tempo é igual a 2, quanto que percorreu o carro? 9 metros. Veja que o carro começou em 5, né? E aí, ele vai percorrendo 2 metros quando suma 1 segundo, né? Então, o que a gente pode tirar dessa conclusão aqui? Quando 1 segundo passa, o carro ele percorre 2 metros, tá?
Então, quando a função se deslocar uma unidade em x, no eixo horizontal, se desloca 2 unidades no eixo y. Matematicamente, é isso que quer dizer essa m. Ela se chama de coeficiente linear. Então, para achar o valor desse coeficiente linear, a gente faz a seguinte operação. A gente escolhe 2 pontos, pode ser qualquer um da função, né, do gráfico, da reta. Vamos chamar eles x1,y1 e x2,x2. É um jeito geral de chamar esses pontos, né? Pronto, a gente tem 2 pontos. Então, como pode ser qualquer um, eu vou escolher o primeiro, que é o segundo, na verdade, que é o ponto 1,7, que é 1 em x e 7 em y, né? Então, lembrando que pode ser qualquer ponto, né? Eu podia pegar qualquer um. E aí, no ponto 2, eu vou escolher o último do gráfico, que é 5,15. Então, como que a gente faz? A gente pega a diferença, né? A gente faz essa diferença, essa relação aqui, ó, de y respeito de x, ou seja, a diferença dos dois y, dos 2 pontos que a gente pegou, dividido pela diferença dos 2x, que seria essa equação que está aqui, né? A gente pode verificar que isso aí vai dar 2. Qualquer ponto que você pegar vai dar 2 de fato, que é o valor do coeficiente linear da reta. Então, vamos agora tentar enxergar um exemplo aqui de... Ó, tem esse exemplo aqui, ó. Aqui nesse caso aqui, ó, o que é que a gente tem? A gente tem essa reta, tá? E você vê graficamente que ela tá... Que ela corta esse ponto, ela passa por esse ponto aqui, que é o ponto 1, vou chamar de ponto 1, que é 1,1. 1 em x e 1 em y, né? E qual que é o outro ponto dessa reta aqui, que vocês podem ver? Então, a gente pode ver que ela também, ó, ela tá no meio, no origem de coordenadas, que eu vou chamar de ponto 2. Então, a gente tem 2 pontos. O que outra coisa que a gente precisa para achar a expressão, tá? A equação dessa reta. Mas o que a gente precisa? Nada, gente. Apenas com esses 2 pontos, você pode obter a equação dessa reta. A forma geral da reta é assim, ó. Lembrando, y, pode chamar de f de x também, é igual a mx mais seno. O que é o coeficiente linear que eu farei para vocês? O coeficiente linear é a inclinação dessa reta, tá? Fala para a gente o tão inclinada que tá essa reta, tá? E como que a gente achava esse valor do coeficiente linear? A gente pode obter ele por meio de 2 pontos. Tem 2 pontos, não é? Então, a gente procura essa diferença, né? Entre os 2 pontos no y e entre os 2 pontos no x, que é o que a gente viu. Então, a gente vai ter que essa diferença entre os 2 pontos no y, divididos por essa diferença aqui, ele vai ser o valor do coeficiente linear, né? Tanto faz, se você pega esses 2 pontos aqui e você continua essa reta aqui, é o mesmo, gente, porque são, ó, se você enxergar aqui, eles são esses triângulos aqui e esse outro aqui acima, eles são equivalentes, tá? Então, o resultado dessa ração entre esse lado aqui do triângulo e esse lado aqui vai ser igual para todos os triângulos aqui, ó, tá? Então, a gente faz
a gente faz esse cálculo aqui, tá? Que a gente viu agora há pouco, para achar o valor de m, né? E aí pronto, o valor do coeficiente linear ele é 1. O que quer dizer isso? Isso aí quer dizer que a reta, a equação linear, quando ela percorrer um x, ela vai percorrer 1 no y, tá? É isso que quer dizer. Quando ela percorrer 2 no x, ela vai percorrer o 2 no y. Por cada unidade que ele percorre no x, ela vai percorrer o valor de m no y, que nesse caso aqui é 1, tá? Então pronto, a gente tem o coeficiente linear. E aqui o n, ó, a gente tem duas formas de achar ele. A gente pode falar que ele corta aqui no epsilon 0. Que ele corta aqui no epsilon 0, né? E aí automaticamente ele é 0. E eu posso falar que a função ela fica assim. Ou eu posso substituir um ponto aqui, tá? Porque qualquer ponto dessa equação, tipo assim, eu vou colocar 1,1. Qualquer ponto dessa equação, ela vai cumprir essa relação, tá? Então eu vou substituir o ponto 1, né? Que é 1,1. Esse 1 passa nesse lado negativo, né? Vai ficar 1 menos 1. E aí vai ficar quanto? 0. Que é a mesma coisa que a gente obteve aqui, tá? Então, como o n é 0, essa equação vai ficar y igual a x. Então, a equação de uma reta é possível obter ela tendo só 2 pontos, tá? Por quê? Se você tiver só um ponto, mesmo que você soubesse toda a matemática do mundo, você não vai conseguir achar a equação de uma reta só tendo o valor de um ponto. Por quê? Porque num ponto pode passar infinitas retas, tá? Em 2 pontos só pode passar uma, tá bom? Então, pessoal, por último, eu queria que vocês entenderem uma questão a respeito do coeficiente linear, que eu meio que esqueci de falar, né? O coeficiente linear, como eu falei para vocês, ele vai ser o quê? Ele vai ser a diferença do que ela percorre no y dividido pela diferença do que ela percorre no x, tá? Então, se vocês enxergarem essa questão aqui dessa relação de y dividido por x, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, lembrando que a tangente de um ângulo, qualquer ângulo, ele vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Então, a gente vai ter aqui, esse aqui não é um triângulo retângulo, e esse aqui não é o cateto oposto, esse aí é o cateto adjacente, né? Desse ângulo. Aí a gente vai ter essa relação de cateto oposto dividido por esse cateto aqui, o outro, tá? E a gente vai ter a tangente desse ângulo vai ser igual ao coeficiente linear dessa equação, tá? Dessa equação linear, dessa reta, tá? Então, se vocês vissem, tipo assim, um exemplo que ele fala assim, ó, a reta tá assim, ela corta aqui no ponto 2 no x, e esse ângulo aqui, ele é de 30 graus. O que a gente vai ter? A gente vai ter que o valor do coeficiente linear, ele vai ser a tangente desse ângulo, tá? Que é a tangente de 30 graus. E a gente vai ter um ponto aqui. Qual que é esse ponto aí? Esse ponto aí vai ser o quê? Vai ser
Em x ele vai ser 2, tá? Que tá aqui. E no y ele vai ser 0, tá? A gente tem 1 menos 1. E no y ele vai ser 0. Então o ponto vai ser 2,0. Então a gente tem um ponto e a gente tem o coeficiente linear. Então a equação da reta da função linear, a gente pode substituir aqui o valor do coeficiente linear. Aqui a gente substitui o ponto que a gente tem, né? Que é o 2,0. E pronto, a gente pode encontrar o valor de n, tá? Essa é outra forma que a gente tem para enxergar a equação da reta, né? A equação linear. Então é isso. Vocês precisam ou 2 pontos para achar a equação linear, né, de uma reta, ou precisam 1 ponto e o ângulo que faz essa reta a respeito do eixo x. Então é isso por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, tá?